Olá, no meu último vídeo apercebi que existe um interesse particularmente elevado pelo fundo Álvares Ribeiro PPR, uma estratégia que fica muito bem na fotografia quando se compara essencialmente com os seus concorrentes nacionais e que até tem uma parceria com a DEC Proteste. Posto isto, o foco deste vídeo será o de único e exclusivamente analisar a estratégia do fundo e perceber se faz sentido para ti investir ou não no mesmo. Eu não quero desperdiçar o teu tempo, por isso, se não quiseres ver o vídeo todo, digo-te já que a minha opinião é positiva. Se quiseres saber como cheguei a essa conclusão, deixa-te ficar por aí. O fundo Álvares Ribeiro PPR apresenta-se como um investimento com o objetivo de valorização das tuas poupanças a longo prazo, pelo que é indicado para pessoas que pretendam estar investidas no mínimo 5 anos. Ou seja, para investidores dispostos a aceitar algum nível de risco. Se fores à segunda página do documento de informações fundamentais destinadas aos investidores, o chamado IFI, que vou deixar na descrição deste vídeo, encontras uma coisa que se chama de Indicador Sintético de Risco e de Remuneração, que é uma medida de risco que se obtém mediante o cálculo da volatilidade dos últimos 5 anos. O que quer isto dizer? Como vês na tabela, este indicador pode ter um valor que vai de 1 a 7, sendo 1 o menos arriscado e 7 o mais arriscado. O Álvares Ribeiro apresenta-se neste momento no nível 4, isto é, nos últimos 5 anos tem uma volatilidade anual que variou entre os 5% e os 10%. Ora, para entendermos isto melhor, vamos supor uma rentabilidade média de 5%. O que está a ser dito é que, em determinado ano, o retorno pode acabar entre os menos 5% e os mais 15%. Mas atenção, isto é uma classificação baseada apenas no histórico. Por isso, daqui para a frente, a volatilidade tanto pode aumentar como diminuir. Se abris a ficha do produto, mais conhecida como Fact Sheet em inglês, verificas que a volatilidade que realmente se verificou nos últimos 5 anos foi de 8%, o que, como vimos, está dentro do intervalo de 5% a 10%. Para além disso, compromete-se a investir no mínimo 50% da sua carteira em obrigações de Estados-membros da União Europeia, com maturidades superiores a 1 ano, e no máximo 40% em ações nacionais ou internacionais. Quanto à parte das obrigações, encontrei uma inconsistência na Fact Sheet, pois, como vês neste print, a maior parte do capital está investido em obrigações de dívida privada, portanto de empresas, e não em dívida pública, como é referido na política de investimentos. Ora, após um pedido de esclarecimento junto do Banco Invest, apercebi-me de que a política de investimentos não discrimina entre dívida pública e privada. Porém, eles reconhecem que poderia estar mais explícito e a sua questão até motivou uma chamada de atenção a quem gera o fundo, de forma a que, numa próxima revisão, seja clarificado esse aspecto. Até lá, ficaremos a aguardar. Estas são as maiores restrições, sendo que depois tens outras limitações mais pequenas, como por exemplo, não investir mais do que 5% do seu património em obrigações de países não membros da OCDE. Logo na primeira página do IFI, em Objetivos e Política de Investimento, tens isso bem definido. Se não percebes alguma coisa, pergunta nos comentários, por favor. Quanto à carteira do PPR, extraída a partir do site da CMBM, basta ir ao Google pesquisar por CMBM Carteira PPR e referente ao mês de setembro, a mais atualizada, eu chego à conclusão de que neste caso não há evidências de conflitos de interesses que descrevi no vídeo anterior, ou seja, não parecem existir investimentos que beneficiem diretamente a casa que comercializa esse PPR. Portanto, concordes ou não com a seleção dos ativos, estes parecem terem sido realizados de forma objetiva e transparente quanto ao propósito da estratégia. No que toca aos custos, o PPR tem uma taxa de encargos anuais de 1,59% referente a 2019 e que não inclui os custos de transação. Este ano estou convicto que o valor total dos custos de gerir o fundo será superior devido ao impacto da Covid-19 no mercado, pois muitos gestores ativos realizaram alterações significativas à sua carteira e não estou em crer que este PPR tenha sido uma exceção. Como já se devem ter apercebido noutros vídeos, este é um fator que olho com particular atenção na altura de investir, mas neste caso parece que está a compensar, ou seja, os gestores ganham dinheiro e ainda sobra bastante para ti, que é aquilo que te interessa. Outro aspecto importante é o facto de ter o mesmo gestor desde a criação do fundo. Desde 15 de novembro de 2001, o fundo é gerido por Paulo Monteiro. Estamos a falar de 19 anos de histórico, o que é sempre bom, pois já passou por momentos bem agitados no mercado, como a grande crise financeira de 2007-2008, a crise das dívidas soberanas da zona euro e, mais recentemente, a Covid-19. Durante todo este período, deu provas da sua capacidade de gestão. Tendo em conta que, pela informação que tem, é um PPR gerido por uma pessoa e não por uma equipa, deves seguir o fundo com alguma regularidade para estares atento quanto à possível saída do gestor. Caso isso aconteça, pela minha experiência como analista de fundos, o melhor deverá ser simplesmente sair do PPR e procurar outro. A Morningstar, uma empresa independente de análise de fundos de investimento, classifica o fundo Álvares Ribeiro em 5 estrelas na classe de alocação cuidadosa em euros.
Isto quer dizer que está no top 10% de melhores fundos dentro da sua categoria, o que é um excelente sinal. Mas muito cuidado na sua interpretação. A classificação por estrelas é baseada no que já aconteceu e não no que virá a acontecer. Quanto ao que poderá acontecer daqui em diante, a Morningstar atribui uma classificação bronze, isto é, acredita que a estratégia continuará a destacar-se face aos seus concorrentes e face ao seu índice de referência. Por fim, decidi fazer a minha própria análise histórica e comecei por olhar para esta imagem, que nos diz a alocação ao longo do tempo em cada classe de ativos do PPR Álvares Ribeiro. Portanto, baseando a alocação histórica por cada uma delas, nos últimos 5 anos, o PPR teve uma média de alocação de 20% em ações, 67% em obrigações de várias maturidades, 6% em outros e 7% em dinheiro. Eu utilizei estas percentagens para construir uma carteira de ETFs de ações e obrigações com rebalanceamento mensal para perceber o resultado que teríamos se tivéssemos investido no dia 1 de janeiro de 2010 e comparar com o resultado final do fundo Álvares Ribeiro. Para isso, recorri ao site do Banco Invest para ter uma desagregação detalhada da componente de obrigações e utilizei vários ETFs que se focam nessas maturidades. A carteira constituída foi esta. Tens um nome e o código ISIN que te vai ajudar a encontrar facilmente estes produtos na internet. Vais reparar que tem ETFs de duas casas, a iShares, que pertence à BlackRock, e a Lyxor, que pertence à Société Générale. Por que razão é que utilizei estas duas casas? A razão é simples. Eu dou predominância aos ETFs da iShares por serem maiores e terem mais liquidez. Mas em algumas maturidades escolhi os ETFs da Lyxor porque são de acumulação, enquanto que as alternativas da iShares eram apenas de distribuição. O que significa que, como distribuem dividendos, o preço do ETF seria menor do que o equivalente ETF de acumulação. E acabaríamos por ter um valor final da carteira de ETFs inferior. Isto acontece porque, quando eu fui obter os dados, não me fornecia a variação total, que inclui os dividendos, mas apenas a variação de preço, sem os dividendos. O resultado teria sido este. Como vês, a carteira que construí teria tido uma viagem bem mais serena do que a do PPR. Por exemplo, no auge da Covid-19, terias uma queda de 3,8% no PPR e de apenas 5,2% na carteira de ETFs, mas a longo prazo fica claramente para trás. Portanto, vês que a carteira de ETFs cai menos quando o mercado cai, mas também tem o outro lado da moeda, sobe menos quando o mercado começa a recuperar. Em resumo, pontos positivos: gestor com um excelente histórico, com consistência ao longo do tempo, transparência nos investimentos, capacidade de acrescentar valor ao cliente, aquilo que se chama de alfa, e boa classificação por parte da Morningstar. Pontos negativos: custos ainda elevados, que aparecem já líquidos na performance do fundo, ou seja, se o fundo tem uma rentabilidade de 5% e tem custos de 2%, quer dizer que a sua rentabilidade bruta foi de 7%, excessivo nível de liquidez, que neste momento está nos 7%, o que pode fazer com que se não se aproveite todo o potencial de valorização, dado que é dinheiro que está parado, e volatilidade ainda elevada, dado o perfil típico do investidor português. Uma ponderação totalmente subjetiva a todos estes fatores faz-me atribuir uma opinião positiva, como vos disse logo no início do vídeo. Como sabem, nunca é demais repetir que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas dá-nos uma boa indicação de como o gestor se poderá comportar em momentos de maior stress no mercado. Por último, não te esqueças de deixar o teu like, não custa nada e ajuda sempre na promoção do canal. Se ainda não és subscritor, pensa nisso. Abraço!